Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, né? Então, desde criança, sempre menos hoje em dia, né? Mas desde criança eu sempre tive muitas travas, assim, com insegurança, com timidez. Então, eu tive dois extremos, assim. No comecinho, eu era aquela pessoa antissocial, aquela criança da escola que todo mundo fazia bullying, sabe? Tipo assim, não, insuportável e tal, não era amiguinha de ninguém, ficava lá no meu canto, aquela coisa toda. E isso me traumatizou durante muito tempo da vida, eu nunca soube conversar. Até que isso desenvolveu em mim o que a gente chama de um distúrbio que se chama fobia social. Então eu não conseguia estar perto de pessoa. Era assim, muito difícil. Eu tinha ansiedade e tal, não conseguia, porque eu achava que aquelas pessoas estavam me julgando o tempo inteiro, porque eu achava que eu ia ter que conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso realmente existe. Tem pessoas que se sentem pressionadas ao sair de casa para poder ter que conversar com outros, né? Isso é muito ruim. Porque na nossa vida a gente precisa lidar com outras pessoas, né? Sim, logicamente. Então, quando eu passei por isso, aí fui fazer terapia, psicóloga, aquela coisa toda. Não adiantou tanto assim. Eu acordo num dia, eu já meio que acordo diferente. Eu sempre fui assim. Então, eu só cheguei num nível da minha vida, assim, mais ou menos no ensino médio, assim, talvez um pouco antes, que eu olhei para aquilo que eu tava vivendo e eu falei assim, cara, não é possível que eu vou morrer vivendo desse jeito, né? Não é possível que, tipo, até 80 anos eu vou ficar com medo de gente. Eu simplesmente decidi que eu ia tomar uma ação por mim naquele momento e falar, cara, eu vou mudar, vou me forçar a mudar. E no dia seguinte eu comecei a agir de maneira diferente. Então eu comecei a enfrentar aquilo que me incomodava. Então, me incomodava estar perto de gente, então eu começava pelo mais fácil, que era estar perto de pessoas que me deixavam talvez um pouco mais à vontade do que as outras. Então tem problema com insegurança, o que eu posso fazer para melhorar a minha autoconfiança? Por aí vai. E fui melhorando, só que o problema é que eu fui de um extremo pro outro. Então, quando eu era muito timidazinha e insegura, eu fui pro extremo de ser aquela garota insuportável. Sabe? Aquela menina que... Foi um pouco forçado? Tipo, cara, era um mecanismo de defesa, assim, sabe? Eu tinha medo de voltar a ser quem eu era antes. Então eu preferi virar aquela menina dos filmes americanos que, tipo assim, não tá nem aí pra ninguém que xinga todo mundo, sabe? E virei essa pessoa insuportável, que também não é o caminho. Porque aquilo era só uma barreira para que eu não voltasse a ser como eu era e um método de defesa. Daí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei assim, cara, não é desse jeito, né? Só que, de certa forma, ser essa pessoa que era amiga de todo mundo, por mais que não fosse uma amizade de verdade, era uma amizade forçada, mas era uma relação, fez com que eu desenvolvesse uma inteligência social. Então, fez com que eu entendesse como é que eu gerava desejo nas pessoas. Porque o popular, ele sempre gera desejo nas outras pessoas por alguma razão. Independente de qual seja a razão, ele gera tem alguma coisa. Alguma coisa ele tem diferente, ou ela tem de diferente. Nem que seja o status de ser popular. Então, alguma coisa ele tem. Então, eu fui desenvolvendo a minha inteligência social nesse momento. Só que também eu fui entendendo que eu não posso simplesmente só sair conversando com todo mundo e ficar colocando todo mundo na minha vida. Isso não é inteligência social. Eu tenho que ser seletivo com as pessoas que eu coloco na minha vida. E aí eu entrei num outro estágio, que aí eu fui evoluindo para ser a pessoa que eu sou hoje, né? Mas foi mais ou menos esse processo. Caraca. Foi difícil, assim. Mas é legal quando a tua maior dor, ela meio que se torna a tua maior força, assim, no futuro, sabe? Caramba. Então é assim que eu vejo que realmente você tá fazendo o que você tem que fazer. É quando você pega uma coisa que você passou, você ressignificou aquilo, você aprendeu com aquilo e hoje em dia você consegue transmitir isso para as outras pessoas, né? Legal. Isso é muito legal também, você ter enxergado que você teve a possibilidade de ajudar outras pessoas, porque em algum momento você também notou que era mais comum do que você pensava. Aquela Kate também tinha outras Kates iguais. Exatamente. Legal, caraca. Legal.